Opa, eu acho que deu uma cortada aí. Tá, não, tô vendo bem aqui. Na parte de Ah. memorização, você treinou como? Eu fiz os exercícios de memória com palavras Concretas ou abstratas? concretas. É o primeiro, né? Os primeiros exercícios. Ok. E aí fiz palavras 1, 2 e 3, né? Então, primeiro aquelas 3 com 10, depois as duas com 15 e as duas com 20. E como é que foi o aproveitamento? Praticamente teve uma da palavras 1, não, desculpa, da palavras 2, que de 15 eu acertei 13, mas o resto eu tava com 100% de aproveitamento, né? Porque Você eu marcava já. quanto tempo? Aliás, você conseguiu fechar em quanto tempo? No Palavras 1 eu fiz uma em 1 minuto e 36, uma em 1 e 38, e a Bem terceira já rápido. estava bem mais fácil, eu fiz em 50 segundos. Você lembra quais são os 3 princípios para memorizar o da Eu lembro, mnemotécnica? eu lembro que era. Putz, concretamente a palavra eu não lembro. Eu lembro que era imaginação. Isso, um é imaginar, né? É. Criar imagens mentais coloridas, brilhantes, em movimento, o mais nítido possível, ou seja, em Aham. alta definição, ajustar o tamanho, ou seja, a dimensão, né? Sim, A outra, imaginar utilidade. Utilidade isso, era um, né? sim. Aí É, o número 2 número 2 eu não lembro qual era. era associar, né? Ah, Eu preciso criar um vínculo, uma ligação, colocar um verbo entre A e B, uhum, né? Ou seja, criar uma relação, um envolvimento. Então, se eu preciso memorizar 2 palavras, né? Colher e balde, eu ponho um verbo, eu jogo a colher no balde, eu bato no balde com a colher, eu risco o balde com a colher, né? Enfim, eu encho o balde com a colher, eu carrego um balde na ponta da colher. Então, qualquer ação aí serviria. E, por uhum. último, teria mais uma. Você lembra qual era? Da última, não. É a da repetição sistematizada. Então, Hum, por exemplo, se eu tenho muitos elementos, muitas palavras estrangeiras, muitos nomes para gravar, um resumo com muitas linhas, né? Ou seja, eu posso diminuir, quebrar em pedaços, né? Eu tenho um objetivo maior, que é o total, e divido em metas menores, fazendo revisões. uhum. Tá, e aí você foi bem sucedido, né? Nós vamos agora colocar mais uma técnica nessas 3. Além de imaginar, associar e repetir, nós vamos colocar tangibilizar. Então, Tá. intangibilizar, o que é importante? É você ser capaz de tornar a informação concreta aquela que é abstrata. Para Tá. nós, o que é uma informação abstrata? Que não produz uma imagem direta. A gente consegue criar uma imagem, a gente não consegue criar uma imagem direta. Então, cadeira, independente da cadeira, independentemente de qual cadeira, se de madeira, se com assento, se com encosto, se grande, se pesada, se leve, né? Então, se não importa, se macia, se dura, né? Se rústico ou sofisticado, é uma cadeira, uma imagem direta. Uhum, Mas amor não. Para amor, eu já vou ter que buscar um outro elemento, como coração, né? uhum. Algum Tá. símbolo que represente a palavra, né? Então, a De primeira alguma forma. coisa, a primeira maneira mais simples de tangibilizar informações abstratas é encontrando um símbolo. Então, para oxigênio, pode ser a letra O, né? Pode ser um balão de hidrogênio, né? Um tubo de oxigênio, pode ser uma máscara de oxigênio, qualquer Uhum, coisa, né?
Sim. Enfim, se for China, pode ser muralha, pode ser yakisoba, pode ser as pessoas com o olhinho mais puxado, não é isso? Principalmente Aham. se só tem isso de oriental numa lista que você queira gravar. Pode ser uma lista de rios, de países, de produtos exportados ou importados, pode ser uma lista de presidente, pode ser uma lista de artistas, pode ser uma lista de livros, pode ser os livros com seus escritores, pode ser índices, pode ser versículos, né? Tudo isso dá para usar, né? Uhum. Então, às vezes a palavra não tem símbolo, ela é tão abstrata que não temos nenhum símbolo para ela. Tá? É o caso de Uhum. palavras estrangeiras, é o caso de muita palavra científica, né? Quando às vezes expressa sentimento ou se refere a lugares que eu não conheço. Então, por exemplo, Marília, você conhece Marília? Eu conheço uma. Uma pessoa, mas tem uma cidade, É. por exemplo. Ah, sim, a cidade, sim. Às vezes eu quero memorizar Marília, mas eu não tenho nenhuma referência. Por exemplo, a única referência que eu tenho de Marília é um monte de universidades que eu visitei, que lá é uma cidade universitária, certo? Sim, Mas existe a Marília cantora, a Marília pera. sim, Isso são símbolos, correto? sim. Mas se eu não conheço a cidade, não conheço ninguém, Marília lembra mar. Verdade. Marília lembra ilha, Verdade. certo? Se a palavra for lítio e eu imaginar a bateria de um celular, é símbolo ou pronúncia? É símbolo. É um símbolo, né? Tem muita bateria que é feita de lítio. É, Mas todas eu hoje, posso né? usar o fonema, essa pronúncia, esse som, o que me lembra? Leite, litro. Camila, te lembraria o quê? Tamila. É um. Tamila, talvez um tamanco e uma ilha, sei lá. Não, muito difícil, ficou pior né, do que o É. encomendado, né? Mas É. Camila tem Camila Pitanga, Ah, não, Camila, tem inúmeras Camilas que eu posso conhecer, né, de amizade, de familiares, etc. Uhum. Certo? Sim, Mas Camila pode lembrar camelo, pode lembrar camomila, certo? sim, Se eu lembrar a Camila Pitanga é um símbolo, se eu lembrar a camomila é uma pronúncia. Eu sim. tangibilizei. Então, quando a palavra for abstrata, eu sempre tenho que tangibilizar primeiro, para depois criar uma associação. Por exemplo, Angola é um país. Você imagina o Uhum. quê? Eu imagino um ângulo. Um ângulo. Você usou o símbolo ou a pronúncia? Eu usei a pronúncia. Da mesma forma, Angola, lembra argola, galinha de Angola, né? Uhum. Mas você pode imaginar pessoas negras, né, que caracteriza bem a luta que existe, né, lá, né, do racismo, aquela coisa toda, certo? Uma outra coisa que é legal, né, que também fala português. Sim, Então, para Angola você também tem símbolos, também tem coisas que se aproximam pelo fonema. Inclusive eu tenho alguns alunos aqui de Angola, né? Tá. Então, esse é o propósito, certo? Então, para sim. saber se ficou, né, se amadureceu, né, a teoria, caderninho de memória, nós vamos pegar a primeira lista com abstrações, memória com abstrações número 1. Essas setas aqui significa que eu memorizo a folha, o item 1 com o 2, e do 2 com o 1, do 2 com o 3 com o 2, o 3 com o 4 com o 3. Tanto faz, né? Eu só não Uhum. posso misturar o 3 com o 1, né? Nem o 3 com o 2 ou com o 1. Tá, Correto? Então tá. correto. Então você vai me dizer aí, ó. Somatório. Lembra um sinal de É, mais, né?
Sim. Então, associa somatório à neblina. Somatória neblina. Tem uma placa com sinal de mais no meio da neblina. Pode ser uma placa, mas eu posso jogar vários sinais de mais na neblina também, dá mais movimento do que uma placa parada. Uhum. Né? Lembra da regra 1? Colocar Sim, sempre muito movimento. Né? Ó, de entendi. neblina para Egito. É, Pode ser a neblina está no deserto do Egito. Pode ser no deserto, Neblina mas a pirâmide, né? Uma neblina circulando na pirâmide, Sim, tenta pôr movimento. Uma neblina, ela é parada. É só aquela fumaça, né? Uma fumaça no deserto não tem movimento. Mas se ela sim. circular em torno da pirâmide, fica mais agressivo. Uhum. Ó, neblina, Tá. Egito para Larissa. Larissa. Putz, eu não conheço nenhuma Larissa que eu me lembre agora. Então, por exemplo, tem uma Larissa, É, inclusive, que é aluna da academia, né? é, Mas Larissa, por exemplo, né? Ó, Larissa, por exemplo, pode embalar, é. né? Então pode ter uma casa, pode Eu ter uma moro na casa, pirâmide, né? dentro da Ainda pode pirâmide. ter aquele tapetinho, né, de limpar o pé e uma plaquinha de Home Sweet Home, né, na porta, Sim, sim, tá? É, Larissa para Carbono. tá. Então dentro da casa eu comecei a jogar uma letra C. É, mas é mais fácil imaginar aquela plaquinha de Home Sweet Home queimada. Pode ser também, Então, carbonizada. coisas mais óbvias, entendeu? Coisas mais fáceis de você enxergar rápido, né? Que você não precise, nossa, criar uma coisa muito mirabolante, assim, sabe? Brincadeiras, associações rápidas, né? Diretas, né? Do carbono com a sonda. Com a sonda. É, uma sonda espacial caiu em cima do tapete. É, mas é com carbono, né? É, Não com sei onde carbono, é né? que você arrumou o tapete aí, né? No É, que caso o do tapete pegou carbono, fogo, né? o carbono foi queimado, né? O Sim, carbono não estava queimando a placa, então é sim, como se fosse aquele carvão, né? Eu sim. posso sentir a sonda, aquela sonda hospitalar mesmo, Uhum, né? Ou a sonda, o satélite, né? Pode estar sim, toda queimada também, tá. tá? Então, esses detalhes, para uma listinha com 10 palavras, ele nem chega a fazer diferença, você lembra? Mas em campeonatos Sim, onde você tem que memorizar centenas de palavras, que é muito divertido, né? Então, onde tem muitas palavras, muitos números, muitas carinhas, muitas palavras de vários idiomas, né? Que são assim, né? Baralhos embaralhados, né? Código Mor. Então, as uhum, pessoas decoram, né? A sequência do pi. Então, os que ganham os campeonatos eles mexem com essas coisas. Aí você confunde se a associação não for rápida, limpa e bem construída. Ó, entendi. sonda com receio. Sonda com receio. Receio lembra recreio também. Isso, você deve ter visto em É, algum vídeo, né? Já esse. não, pior que não. Essa É foi a porque primeira coisa. eu uso essa, né? É, Receio, né? Pode lembrar uma pessoa tímida, assim, né? Com sim. um pé atrás, mas pode lembrar recreio. A É um pessoa monte com de o pé criança atrás é um correndo. símbolo, né? É, Aquele lugar com criança correndo é o fonema, que lembra outra fonema. coisa concreta. Sim. Então, eu coloco a sonda pendurada, né? Em vários É, lugares do pátio, né? exatamente. Sonda queimada. Receio, que no caso foi recreio com mérito. Mérito. É, porque o mérito é Mérito uma lembra criança do medalha, recreio lembra recebe uma medalha. É troféu. isso que eu tava pensando. Isso, pronto. Né? Mérito com lima. O prêmio dessa criança foi ir para Lima, do Peru.
é perigoso, né? Por exemplo, eu não conheço Lima, né? Então, na Aham. América do Sul, já fui Paraguai, Uruguai e Venezuela, mas nunca já fui na Bolívia também, mas nunca fui no Peru, apesar de ser fronteira Uhum. ali no Acre, parece, né? Eu tive uma Sim. oportunidade de ir, mas não cheguei aí. Só fui na Bolívia, que também era ali pertinho, conhecer, né? Uhum. Mas Lima, Duarte, Lima, aquela Lima de lixar, Uhum. é melhor do O que Lima ir, Duarte. a não ser que você conhece Lima, já passou férias, já tem coisas, imagens fortes de lá, ou assistiu documentários, né? Ah, não, as coisas de Lima eu mais vi na televisão mesmo, eu nunca fui pra lá. Então concorda que vai ser Ah, uma imagem pobre, ah, né? E o Lima Duarte, não, a gente já assistiu mil e uma novelas, a Lima de sim. listar a coisa, a gente não vai errar nunca que é uma Lima. A criança, então, por exemplo, a criança entregou o troféu pro Lima Duarte, por exemplo. É, mas é mais fácil você limar a medalha, porque aí já não É, mistura com a criança. entendi. A medalha tinha a Para cara do você Lima não Duarte. suar aí um salpicão ao invés de um espetinho. Então, eu Entendi. memorizo a primeira e a primeira carne do espetinho. A segunda carne só encosta na primeira. A terceira carne só encosta na segunda, Sim, certo? E o certo. salpicão não, eu coloco os ingredientes tudo e mexo, tá? Tá. O nome dessa ferramenta aí é sequencial. Eu tenho que obedecer Tá. o sequencial, tá? Se você quisesse colocar aí mais um, né, além de tangibilizar, né, o sequencial. Tá, então, por último, o lustre. Lustre, o Lima Duarte tava limpando um lustre. Pode ser, se Da- você usou, eu usei lima de lixar, né? Então, Uhum. eu pendurei as limas no lustre, né? De lustre para, lembrei lustre, eu pendurei as limas, mas se você usou o Lima Duarte, ele limpa o lustre, fica melhor. Me fala as 10 Uhum. palavras. Somatório, neblina, Egito, é, ma- é, la, putz, a quarta Larissa, né? é Larissa, isso. Larissa foi aqui. Carbono, sonda, é, receio, mérito, lima e lustre. Tá, ilustre agora, de trás para frente. Lustre, Não, não é lustre, é lima. ilustre, não é? Ah, é ilustre. É, Eu só li ilustre. o lustre. Como ilustre é uma abstração, a gente Sim, usou lustre para gravar uma coisa que não tem sim. uma imagem, para ficar fácil de gravar uma lista, uma sequência. Poderiam ser adjetivo, substantivo, classes gramaticais, preposições. Posso usar essas regrinhas, verbos regulares, verbos irregulares. Ok, Eu não tinha visto o I, mas vamos lá. Ilustre, lima, é, mérito, receio, sonda, sonda, carbono, Larissa, Egito, neblina e somatório. fechou. Depois de mérito Depois de mérito vem lima. e antes. Antes de mérito vem receio. Depois de Larissa Depois de Larissa vem carbono. e antes. Antes de Larissa vem Egito. Frente para trás, trás para frente, salteado. Aí você vai fazer a Uhum. segunda lista, a terceira lista, né? Mesma Memória, coisa aí memória com fazendo, abstrações 2 e 3, certo? e aí cronometrar e tentar ficar dentro de entre 2 e 3 minutos, é É, isso? o ideal aí, né? 2 minutos nas mais fáceis, 2,5 nas intermediárias, 3 no máximo, as com 20 palavras, Tá. tá?
Então, vamos começar nosso treinamento de leitura. Vou fechar aqui o link. Beleza. Para ficar uma aula específica de memória, né? Memória, né? Memorização. Cada uma.